Olá, sejam bem-vindos ao Ateliê do Fauno, o lugar onde arte e mitologia se encontram. Recentemente, eu assisti ao novo Frankenstein do Guillermo del Toro, e teve um detalhe que me chamou bastante a atenção, e que tem a ver justamente com o tema que nós tratamos aqui no canal, mitologia. No livro, um título alternativo dado pela própria autora, Mary Shelley, é o Prometeu Moderno, só que a gente não vai falar do Prometeu nesse vídeo, e sim da figura do Homem Verde e também de Cernunnos, um deus celta muito antigo. Cernunnos já estava na minha lista de vídeos futuros para o canal, já que ele é uma figura que eu gosto bastante na mitologia. Porém, eu admito que eu não imaginava falar sobre ele por causa de Frankenstein. Essa associação entre os dois nunca passou pela minha cabeça, e eu acredito que nem pela cabeça da Mary Shelley, mas pelo jeito passou pela do Guillermo del Toro. Antes de começarmos, um aviso para quem ainda não viu o filme. Este vídeo contém spoilers, e de qualquer modo, ele vai fazer muito mais sentido para você depois de assistir ao Frankenstein de 2025. E eu também acabei dando um spoiler de como vai ser a pintura desse vídeo. Como vocês podem ver, eu já tenho um rascunho pronto ali do lado, que eu transferi para uma folha de aquarela com papel carbono, mas ficou bem fraquinho, a câmera não captou direito. Eu vou utilizar esse desenho do lado como uma referência, e enquanto isso, a gente conversa sobre o simbolismo mitológico por detrás do filme. Já na metade do filme, uma vez que a criatura consegue escapar do laboratório, nós a vemos acordar numa floresta. Dentre uma pilha de cadáveres e ossos, o primeiro ser vivo com quem ela tem contato é um cervo. E eles têm uma interação amigável ali, compartilhando os frutos de uma árvore ali perto. Logo em seguida, quebrando aquele momento de serenidade, o animal é morto por caçadores. Ele acaba levando um tiro no rosto. Eu peço que vocês guardem essa figura do cervo na mente, nós vamos falar dela mais pra frente. A criatura, então, é perseguida pelos mesmos homens que mataram o cervo e encontra refúgio nas engrenagens do moinho de uma casa de campo. Esta casa pertence justamente aos caçadores, cujo nome da família no livro é DeLacy. No filme não mencionam esse sobrenome, mas vamos utilizar ele aqui para facilitar a nossa conversa. Inocente, o nosso amigo monstruoso ainda não conhece o mundo, ele não sabe ler e nem falar. Mas ele, com a sua curiosidade de criança, aprende as palavras desse mundo estranho com aquela mesma família que tentou caçá-lo. De certa forma, eu vejo a morte do cervo como uma passagem do estado inocente e primitivo da criatura para um estado de maior conhecimento daquele mundo. Eu não digo primitivo no sentido pejorativo, é apenas a ideia de que ele está deixando de ser uma criança ingênua, por assim dizer. Naquela casa mora um ancião, um homem velho e cego, cuja presença faz o monstro se comover. Nas palavras dele, seus olhos cegos estavam cheios de sabedoria. Nós vemos este homem sábio alfabetizar a sua netinha, utilizando cartas com as letras do alfabeto. No verso dessas cartas, podemos ver um rosto cheio de folhas. Este rosto pertence ao Homem Verde, chamado de Green Man no inglês. E é com essas mesmas cartas que o monstro também aprende as suas primeiras palavras. Eu acho interessante o fato de que, em seu local de nascimento, um laboratório, onde se fazem novas descobertas e conhecimentos muito complexos podem ser alcançados, a criatura pouco aprende, tanto sobre si quanto sobre a vida lá fora. Mas bastou presenciar a calma de um lar simples e comum para que ele, enfim, pudesse começar a compreender os seus sentimentos e ideias. O monstro se fascina pelo modo de vida dos DeLacy, afinal, é a primeira família no mundo com a qual ele tem contato, já que o Victor, obviamente, foi um péssimo pai. Ele os considera seus benfeitores, mesmo que desconheçam sua presença, e tenta, ele mesmo, tornar-se seu benfeitor. Ainda sem se manifestar, o monstro começa a lhes trazer presentes e ajudar nos afazeres dos animais e das colheitas. A família atribui os presentes a uma força sobrenatural, um espírito da floresta, e em troca, deixam-lhe oferendas como roupas e comida. A criatura, é claro, aceita os presentes, e ali ele se sente, pela primeira vez, parte de seu meio, mesmo que nas sombras. Ele confessa: "Me tornei seu guardião invisível, o espírito da floresta, e por um instante, um breve instante, o mundo e eu estávamos em paz." O tempo passa, e durante o outono, os outros membros mais jovens da família partem para as montanhas, para retornar somente ao fim do inverno. O homem mais velho fica, já que ele passa todos os seus invernos naquela cabana, orando sozinho. Ali, para aliviar a sua solidão e tendo como vantagem o fato de que o homem não pode vislumbrar a sua aparência, a criatura se revela.
Ele ainda fala de maneira precária, mas felizmente o anfitrião é paciente e gentil. Acima de tudo, ele é sagaz. Ele diz: "Você estava escondido nas engrenagens do moinho, não estava, espírito da floresta?" O monstro confirma, e a partir dali se desenrola uma das cenas mais belas do filme. A amizade entre aquele senhor e a criatura, que se descobre não somente um espírito, mas um ser humano também. Tudo que ele guardava nas sombras foi revelado àquele senhor, que o acolheu como um verdadeiro amigo. Eu, particularmente, acho marcante o fato de ele ter sido reconhecido tanto como espírito quanto como humano, pois o velho percebeu uma alma em um ser que outrora fora julgado como sendo desprovido de uma. Veja bem, por alma eu não falo de uma substância etérea que se separa do corpo após a morte, mas sim da consciência, da subjetividade e das emoções dos seres vivos, independente de qual seja o seu destino póstumo ou a sua função espiritual. Naquela cabana, o velho ensina a criatura a ler, apresentando textos como O Paraíso Perdido, a obra que influenciou Mary Shelley a escrever o seu Frankenstein, e também a Bíblia. O monstro, então, entra em contato com o mito de criação do cristianismo, Adão e Eva no Éden, o jardim no qual as criaturas conviviam em harmonia. Eu peço que vocês guardem também a ideia de Éden e natureza harmônica na mente. Nós vamos voltar para ela ao final do vídeo. Lembram-se que falei do cervo no começo? Pois bem, dentro da mitologia celta, o cervo é um dos símbolos associados a Cernunnos, o deus chifrudo, ou o deus cornífero, se preferir, e seu título se deve ao fato de ele possuir galhadas de cervo na cabeça. Mas afinal, quem é Cernunnos? Além dos chifres, ele é frequentemente representado sentado com um torque na mão. Torque é um adereço de pescoço, parecido com um colar, fabricado pelos antigos celtas e muito utilizado para denotar a nobreza. Este deus é considerado o senhor das coisas selvagens, lembrando muito o simbolismo presente em Pan, o deus que comentamos no vídeo anterior do canal. Cernunnos simboliza não só a fertilidade e a abundância da vida terrena, mas também os ciclos de morte e nascimento, visto que as galhadas de cervo caem e ressurgem ao longo das estações. Sendo assim, ele possui uma conexão com o submundo, mas não no sentido do inferno cristão, já que não se trata de um local de punição. É apenas uma viagem a qual todos os seres precisam seguir, e este Deus os guia em sua jornada quando ele mesmo morre. Além disso, ele era também considerado o patrono da caça para os antigos celtas, pois podia influenciar se uma caça era bem-sucedida ou não. Até hoje, podemos nos deparar com sua figura dentre os praticantes de bruxaria e druidismo. Tanto na prática de bruxaria quanto na religião druida, é comum que se comemorem os sabás, datas que compõem a roda do ano. São 8 sabás no total, cada um simbolizando uma estação do ano. É aí onde Cernunnos entra, pois cada período representa um estágio de sua vida. Ele nasce no Yule, comemorado em 21 de dezembro no hemisfério norte, e morre no Samhain, ou Samhain, comemorado em 31 de outubro, o Halloween, Ano Novo das Bruxas. Eu não quero forçar nenhuma comparação, mas se vocês repararem, Cernunnos também vive um eterno ciclo, assim como Prometeu. No caso de Prometeu, ele é acorrentado numa rocha e tem seu fígado devorado por uma águia todos os dias. O fígado se regenera durante a noite e é devorado todas as manhãs, quando o sol nasce. E falando em sol, é por esse exato motivo que o ciclo de vida de Cernunnos começa no solstício de inverno, pois é a partir desta data que os dias ficam mais longos. Sendo assim, apesar de não ser um deus solar estereotípico, por assim dizer, como Apolo ou Amaterasu, ele é intimamente ligado a esse astro. Como falamos, Cernunnos é antiquíssimo, e por estar há tanto tempo conosco, ele carrega diversas facetas. Uma delas é a do Homem Verde. Lembram-se do rosto nas cartas que o Homem Velho usou para alfabetizar a sua neta? Aquele é o rosto do Homem Verde. Eu fiz uns shorts há alguns meses sobre essa figura. Vocês podem assisti-lo aqui no YouTube ou no meu Instagram, cujo link está na descrição. Tanto Cernunnos quanto o Homem Verde são considerados um espírito da floresta. Não apenas um guardião, mas a natureza selvagem encarnada. Há quem os considere sinônimos, Cernunnos e o Homem Verde. E o nosso querido Guilherme Del Toro enxergou na criatura de Frankenstein esse mesmo espírito. Para termos um entendimento melhor do Homem Verde, eu vou referenciar um artigo chamado The Green Man e o Arquétipo da Natureza Selvagem, da pesquisadora e antropóloga Rosalira dos Santos Oliveira. Vocês podem conferir esse artigo também na descrição.
Na Europa, é comum encontrar elementos decorativos em catedrais e igrejas com seu rosto, boa parte sendo do período da Idade Média. Pode soar estranho ter uma figura pagã em templos cristãos, e de fato é. Há uma suposição de que o Homem Verde tenha sido resultado do período da Fé Dual, no qual a Igreja se mostrou tolerante a alguns resquícios de cultos passados. Esses resquícios podem ter vindo de inúmeras outras mitologias distintas, como a grega, a nórdica e a celta. Esse período aconteceu no século XV, onde ocorria a transição da Idade Média para o Renascimento. E se vocês já tiveram alguma aula de História da Arte, vão se lembrar que o Renascimento ficou conhecido por retomar os valores da Antiguidade Clássica, que era permeada pela mitologia grega. Dentre esses valores, temos o humanismo, o antropocentrismo, o racionalismo e o cientificismo. Mas o que todos esses ismos querem dizer afinal? Eles definem que o homem, não Deus, é o centro da criação. E não qualquer homem, mas o homem perfeito e ideal. Para atingir esse ideal, a razão, a busca por conhecimento científico, o aperfeiçoamento individual e a valorização dos prazeres terrenos, visto que são efêmeros, eram essenciais. O livro de Mary Shelley, em sua primeira versão, foi escrito em 1818, no período romântico. No entanto, não podemos deixar de notar que esses valores se refletem na vida do personagem Victor Frankenstein, que tenta ele mesmo desafiar Deus e criar o homem perfeito, entre aspas. Já no mundo contemporâneo, o arquétipo do homem verde passou a ser o consorte de uma deusa. Dentro do neopaganismo e suas vertentes, há também o arquétipo feminino de uma deusa conectada à terra, ou ainda que é a própria terra em si. Enquanto a deusa representa a matéria-prima de todos os seres, aquela cuja força estável é capaz de gerar e conceber, o Deus, como já vimos, representa as mudanças pelas quais essa matéria passa. Em linhas gerais, o Deus é tanto consorte quanto filho da deusa. Ele nasce no inverno, cresce durante a primavera, atinge seu auge no verão e fecunda a deusa, morre no outono e então renasce no inverno outra vez. Eu fico um pouco hesitante em dizer se há ou não essa figura da deusa no filme. Essa ideia de uma mulher ser tanto mãe quanto consorte pode ser melhor observada no caso de Victor, já que a atriz Mia Goth interpreta tanto a mãe dele quanto seu interesse romântico, Elizabeth Harlander. Em relação à criatura, isso fica ainda mais nebuloso, visto que a Elizabeth não se encaixa perfeitamente no papel materno para o monstro. Talvez se ela e Victor tivessem ficado juntos, poderíamos utilizar essa lógica. No entanto, Elizabeth pareceu sim se encaixar no papel de noiva da criatura. Afinal, é em seu vestido de casamento, na noite que deveria ser a sua lua de mel, que Elizabeth foge com a criatura. Nós já deixamos bem claro que o vídeo está cheio de spoilers e, não satisfeito, daqui a pouco eu vou comentar sobre a cena final do filme. Porém, como estamos falando de ciclos, vamos nos lembrar do início. Quando Victor acorda e se depara com a criatura recém-nascida em seu quarto, uma das primeiras coisas que ele mostra a ela é o sol. Primeiro, ela se assusta, mas então, Victor, numa de suas raras faíscas de gentileza, lhe ensina que a luz do sol é fonte de calor e vida. Já nos momentos finais do filme, depois que as faíscas se tornaram um incêndio de ódio entre os dois, a criatura perdoa Victor. Victor, antes de morrer, o chama de filho. Depois disso, o último momento que nós, espectadores, temos com a criatura é no meio do gelo, completamente sozinho, depois que todos, incluindo Victor, partiram. No horizonte longínquo, após uma longa noite de tormenta, ele assiste ao nascer do sol. Notem que, no áudio original em inglês, a palavra filho e sol possuem a mesma pronúncia, sun. Nesta adaptação de Del Toro, a criatura carrega o dom e a maldição de se regenerar. Ele nunca morre, e quando o faz, é obrigado a retornar à vida. Todas essas rimas e repetições, desde a pronúncia de sol e filho no inglês, quanto à aparição do rosto cheio de folhas, me remetem a esse mito do Deus que renasce com as estações, podendo ser ele o próprio Cernunnos ou apenas o eco arquetípico do Homem Verde. Eu não li O Paraíso Perdido de John Milton, então eu nem vou me arriscar a falar muito sobre ele. Porém, no livro de Frankenstein, essa obra é amplamente citada. Em resumo, Paraíso Perdido é um poema épico que fala sobre a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, depois de terem sido tentados por Satanás.
Tanto no filme quanto no livro de Frankenstein, é evidente que o monstro é uma abominação diante dos dogmas cristãos. Aqui vai mais um alerta de spoiler, só que dessa vez do livro. A única resposta que o monstro encontra para a tragédia de sua existência é se desviver, se é que vocês me entendem. Eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube. Nós também observamos essa tentativa de morte no filme, só que essa tentativa é sempre frustrada, devido outra vez ao seu fator de regeneração. Parece que o Guilherme Del Toro tentou encontrar alguma outra resposta para a criatura que fosse diferente da do livro. Mesmo que haja sofrimento em não se encaixar, em ser uma aberração diante do mundo, a única resposta precisa ser mesmo a morte? Se nós notarmos, são sempre aqueles que são parte da natureza, como os cervos e os ratinhos na cabana, bem como os humanos mais conectados à natureza, como Elizabeth e o homem cego, os únicos a aceitarem a criatura como ela é. Embora sua existência não seja natural, é somente na natureza e com aqueles conectados a ela que o monstro se sente pertencente a algum lugar, que ele se sente alguém. E uma vez tendo a criatura se libertado de seu criador, o Victor, através não só da morte literal dele, mas do perdão concedido a ele pela vida nunca pedida, ela também se livra do fardo da culpa de ser um pecado ambulante. Não há nenhum Éden, um mundo perfeito e harmônico, ao qual ele possa pertencer, pois talvez esse Éden nem exista de fato naquele mundo. Cernunnos também carrega em si a brutalidade do selvagem. Ele reconhece que o mundo natural não é perfeito, tampouco harmônico. Ele é caótico e impetuoso. A criatura, além de ser um remendado de corpos, é também um remendado desses dois mundos, capaz de viajar entre a realidade dos vivos e o submundo povoado pelos monstros que eles temem. Enquanto Victor compreendeu a como dar a vida, a criatura precisou aprender a como viver, ainda mais com o peso de se ter uma alma. No filme, em seu leito de morte, a criatura diz a Victor: "Você partirá agora, Criador. Desvaneça. Tudo não passará de um breve momento. O meu nascimento, o meu pesar, a sua perda. Eu não serei punido, nem absolvido. A esperança que tive, a fúria, tudo se tornou nada." Ao que Victor lhe responde: "Perdoe-me, meu filho, e se seu coração permitir, perdoe a si mesmo para poder existir. Se a morte não vier, pense nisso. Enquanto estiver vivo, que outra escolha terá se não viver?" Bem, essa foi a minha interpretação sobre o simbolismo do espírito da floresta no Frankenstein de 2025. Se você ainda não assistiu ao filme, assista, e se não leu o livro, leia. É maravilhoso. Eu gostei bastante. Eu me baseei majoritariamente no filme para escrever o roteiro desse vídeo, já que na obra original da Mary Shelley não há nenhuma menção do Deus Verde, Cernunnos ou qualquer figura adjacente que eu me lembre. Porém, existem muitas outras questões e simbolismos a serem extraídos, tanto no filme quanto no livro. Não é à toa que é um clássico, né? Os temas ali presentes sempre podem ser regenerados, desde que haja um olhar paciente o suficiente. Então, deixem aí nos comentários as suas impressões sobre essa análise, sobre o que acharam do filme e também do livro, caso vocês já tenham lido. Como sempre, muito obrigado por ter escutado até aqui. Caso queira conhecer mais do meu trabalho, o link do meu Instagram está na descrição, bem como o link da minha loja. Se por acaso você quiser encomendar uma arte, seja um retrato seu, do seu pet ou do seu personagem mitológico favorito, é só entrar em contato comigo pela DM no Instagram que eu vou te atender. E é claro, se esse tipo de conteúdo aqui no YouTube te interessa, curta, comente e se inscreva para mais arte e mitologia. Assim você ajuda o canal desta criatura que vos fala a crescer. Até breve.